Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Vamos dar uns minutinhos, tá? De atraso, para mais gente entrar aqui, até para prestigiar nossa convidada aí daqui a pouco. O professor Chamorro já está. Acho que daí está com algum probleminha de áudio, a gente não conseguiu falar com ele aí, a gente não está ouvindo ele, eu vi que ele está falando lá, mas a gente não está te ouvindo. Fizemos um sinalzinho com ele. A gente já volta aí, tá? Um pouquinho. Professor, talvez seja no teu computador aí, tu tem que habilitar o áudio. Talvez não seja o fone. Agora tá aparecendo para ti aí, conectando o áudio. Acho que agora vai dar. Pessoal, é 1h03, vamos aguardar mais uns 2, 3 minutos e a gente inicia, tá? Professor Chamorro, agora está ouvindo? É, mas a gente não está te ouvindo. Deve ser alguma coisa no teu áudio aí do computador, porque sempre funcionou, né? Se tu puder, professor, desliga tudo, liga de novo, a gente aguarda aqui. Eu vou dando início ao conteúdo com eles aí. Tá? Teu áudio do computador não está, nós não estamos te ouvindo. De repente o volume, não sei, tá, professor? Mas me ouvir tu ouve, né? Tá, tá fazendo isso. Então, gente, vamos aguardar aqui mais 1, 2 minutos. Hoje nós temos uma convidada, né, engenheira de segurança do trabalho de uma empresa multinacional que é a Braskem, e ela vai estar falando um pouquinho de como é a segurança do
trabalho lá na empresa dela, que é uma empresa que, de certa forma, é referência, né, nessa insegurança. Então, ela vai poder compartilhar um pouquinho a experiência dela com a gente. Ela já deve estar entrando aí. Combinei com ela em torno da 1h15 para a gente fazer essa introdução inicial com vocês aí. O professor chamou, está com um probleminha técnico, já deve estar arrumando e entrando aqui. Tá, vamos dar mais uns 2 minutos aí, eu já entro falando com vocês aí. Agora escuto. Ô, Rafael, estou aqui agora. Agora estou te ouvindo. Tá bom. Eu estava com um problema técnico mesmo. Tá. Certo? Eu pedi para eles aguardar mais uns minutinhos Sim, e daí a gente já inicia. A gente tem a convidada hoje, que é a engenheira de segurança, né? Que sim, vai sim, que vai estar apresentando para nós aqui um pouquinho da experiência dela. sim. Perfeito. Ouviram a imagem? Não, a tua imagem a gente não tem, a gente tem só o teu áudio. Ah, obrigado. Muito bem, estamos prontos aqui. Agora temos a tua imagem também. Tá bom, obrigado, obrigado. Nós temos hoje uma galerinha pequena, hein? Tá faltando gente aí, ó. Será que estão almoçando agora? Pois é, mas o horário é 1, né, professor? Então vamos tocar ficha. O pessoal vai entrando Ah, sim, depois. É uma sim, pena. Está sendo gravado, então a gente, quem não entrar, não temos como dar presença, como todos sabem, né? Só quem está aqui. Mas vamos lá, vamos tocando ficha, tá? Professor, sim. quer compartilhar a tela? Quer fazer alguns comentários? Pode, fique à vontade aí, que o pessoal tá entrando já. Nos últimos Sim. 3, 4 minutos aumentou bastante o número de gente. Ah, que bom. Aí daqui a pouco vai encher a sala de novo. Não, é interessante que hoje, por exemplo, estava ontem lendo um artigo e, aliás, não só ontem como anteontem, assistindo a aula do professor você me convidou, não é? Do Maurício Benvenuti, não é? Isso, Benvenuti, acho que é, não é? isso. E algumas considerações eu anotei, inclusive, que tem a ver com o momento de hoje, não é? E algumas considerações que eu acho extremamente pertinente, principalmente o que vai ocorrer depois que voltemos à normalidade. Normalidade, estamos falando no sentido amplo da palavra, e não e aos poucos, porque aos poucos sempre há alguma coisa que não se concentra, sempre há algumas debilidades, não é? No sentido do pleno, não é? E algumas considerações ele disse que a gente deve considerar, inclusive anotei, que ah, e aí eu disse que nesse momento que nós estamos vivendo de crise no sentido geral, não só é crise só por causa da pandemia, ou porque estamos em quarentena, ou em confinamento, mas também é uma crise econômica, não é só aqui no Brasil, porque é muito mais fácil nós enxergar o que está mais perto, mas na verdade todo mundo está vivendo esse problema, alguns com maior intensidade, outros com menos intensidade, dependendo da situação econômica de cada país. E o Brasil não está longe disso, né? Então, nós estamos vivendo um período de crise e aí diz que é o momento de se reinventar, o momento de se expandir. Eu acho extremamente importante isso aí, porque no momento de crise a gente ou fica deprimido, que é muito comum, ou a gente se reinventa e, digamos, dá um giro de 300 graus e começa uma nova etapa. E aí tem que ter muita criatividade, tem que ter muita vontade de superação, né? Verdade. Uma das coisas, acho que é bem importante o nosso público aqui, ele está interessado, sim, em medicina, segurança do trabalho, que é um dos módulos para te sair com uma certificação de gestão empresarial. Mas eu acho que é muito pertinente, gente, que a gente tenha que comentar desse momento atípico que estamos. Né? O momento que, bom, as empresas pararam de contratar, estão contratando. Gente, pense o seguinte: as oportunidades sempre estão aí.
Então, toda crise surge oportunidades. Então, será que vai voltar ao normal? Mas será que vai voltar ao normal? Mas será que é aquele normal que nós conhecíamos antes ou um Não, novo com normal? certeza não. Não, Um novo normal. é o Pensa, outro gente, normal, exatamente. Netflix aumentou em 14 milhões as suas assinaturas. Ele esperava 7 milhões, aumentou em 14. O iFood já dobrou seu valor de mercado e já dobrou seu número de contratações de pessoas. Ou seja, Uhum. alguém está surfando essa onda, né? E estou falando da indústria do álcool gel, indústria da saúde. Estou falando propriamente de outras indústrias aí que estão se dando bem. O que a gente tem que ter em mente é que nós não temos que, nesse momento, achar que não há oportunidade, então por isso eu vou me acomodar. Vou voltar a me dedicar quando houver as oportunidades. Gente, a gente tem a obrigação, e vocês estão aqui buscando uma qualificação, uma capacitação, uma certificação, que vocês, com esse certificado que vocês vão ter lá nas empresas depois, ela vai ter uma validade enorme, pelo nível de professores e estrutura que vocês têm de aula, é de curso de graduação na área de gestão. E Cursos até de para pós, isso. Né? não é? E até Tanto que de eu sou professor de pós-graduação. faculdade, o professor Chamon é professor de pós-graduação, de graduação. Nós viemos aqui sempre estar trazendo para vocês o que é de mais atual na área de gestão, no caso aqui, medicina e segurança, discussões e tudo mais. Então, gente, é isso que vocês têm que ter em mente, porque e aí entra o próprio, que eu fiz um convite para todos vocês aí via Classroom, dessa palestra do Maurício Benvenuti, que ele é um fundador da Startse, foi por muito tempo sócio da XP Investimentos, que é uma empresa que eu conheço, que eu já atuei também, Trabalhou. tá, gente? Então eu É. conheço ele, por isso que eu convidei vocês todos aí. E aí, uma coisa que ele falou, professor Chamou, que tu estava lá presente, foi muito, Uhum. muito, muito bacana. Talvez a gente não saia maior nessa crise. Talvez a gente, pessoa, a nossa empresa, não vá sair maior da crise. Talvez ela saia até menor, por uma questão econômica. Mas nós temos a obrigação de sairmos melhor dessa crise. Porque sair melhor da crise só depende de nós, dos nossos Sim. esforços, da nossa organização, de nós sabermos criar uma rotina de trabalho, de estudo. Isso vai fazer com que a gente, quando voltar à normalidade, a gente seja reconhecido e esteja aí alguns passos na frente dos demais aí no mercado de trabalho ou nas empresas, enfim, tá? É esse recado que eu queria iniciar com vocês hoje, porque não basta muitas vezes a gente ficar se atendo eu não posso isso, não posso aquilo, é um momento de crise. Aí nós ligamos a TV, que horror! Cara, não liguem mais a TV de manhã ou na hora do jornal à noite, porque É. para te ter uma depressão na cara, é incrível, tipo. Eu Mas só isso dá escutar. audiência. É. O brasileiro, por si só, ele é melancólico, né, professor? Então, isso dá É. audiência, historicamente. O professor é jornalista, né, professor? Sim, sei como é que é. Aliás, falando isso aí, eu tenho falado com meus interlocutores do mundo, porque eu tenho vários grupos do mundo que, por razões de trabalho e até por estudo, né, me chamam e conversamos sobre a contingência do momento. Então, é curioso como tem uma coisa muito curiosa nisso aí, de que na dor a gente se faz mais amigo, não é? Na dor, quando está alegria, a gente não faz amigo, a gente parece que não se importa com o outro, está todo mundo alegre. Agora, quando tem dor, todo mundo fica, é, digamos, tentando ajudar um ao outro. E isso, acho que isso é muito interessante. Estou falando do mundo inteiro. Então, aqui, nós, por exemplo, no nosso estado, alguns ex-jogadores de futebol estão conseguindo comida para quem realmente está precisando. Então, nós estamos vivendo uma situação complexa e difícil, mas a gente tem que ser otimista apesar de tudo, não é? Então, e claro, o que contamina a negatividade? E a notícia, se você vê, parece que a notícia ruim é a que mais nos cria, digamos, barreiras para poder superar
nosso dia a dia. Não, tem uma coisa que também o Maurício, o professor, não é, que deu a aula, ele disse uma coisa, outra coisa importante, que a arte é ocupar o espaço. O espaço tem que ser reinventado, tem que ser recriado. Isto é extremamente importante. Se tu sai, não digo que tu vai sair da crise, mas tu sai com outro pensamento sobre esta crise que nós estamos vivendo, e graças a Deus que você tem boa saúde, que se cuida, não é? Que é importante. Todos os cuidados não é só com você, mas com o outro também. Claro. E é extremamente importante. E é momento, pessoal, para estar. Quem não tem currículo pronto ainda, é hora de começar a fazer seu currículo, seus currículos. Se Uhum. vocês me perguntarem aqui, se quiserem, porque isso vocês aprendem lá em gestão de RH, o módulo gestão de RH. Mas como alguns não fizeram ainda, quando vocês já quiserem fazer seus currículos, tá? Vocês me pedem que eu possa ajudar vocês. Eu coloco até lá no Classroom, coloco lá no Google, coloco um modelo pronto para vocês estarem fazendo, né? Vocês estarem elaborando ali. É muito importante algumas coisas ficarem mais evidentes. É hora de começar a alinhar, participar de treinamentos, videoaula que nem vocês estão tendo aqui, se qualificando, melhorando o currículo de vocês, dando conteúdo a esse currículo, porque isso vai chamar a atenção das É. empresas quando forem contratar vocês ou quem já está trabalhando dentro da sua própria empresa. O gestor de você sempre vai precisar crescer, ele vai precisar subir, e ele sempre vai estar procurando na equipe dele de liderados quem vai poder assumir o cargo dele. Porque se ele não achar ninguém, ele não treinar ninguém, ele não sobe. Então ele precisa botar alguém para o lugar dele para ele poder crescer. Então, quem é que o líder vai buscar? É quem quer, quem busca, quem é proativo. E esse é o momento de mostrar isso. Quem está empregado e por acaso esteja de quarentena, manda mensagem para sua empresa, ver de que forma pode estar ajudando, né? Mesmo à distância. Quem não está no mercado de trabalho, que é a maioria por serem jovens, aproveite para estar se qualificando, botando conteúdo para dentro. Muitas vezes vocês, como não têm experiência, aquele conteúdo não faz sentido. Você já deve ter percebido isso, porque eu já tive a idade de vocês aí. Tá? Uhum. Muitas vezes não faz sentido o que vocês aprendem, mas vocês vão ver quando faz sentido, quando vocês irem para o mercado de trabalho. Vocês vão se lembrar que aquele raciocínio que foi desenvolvido vai servir. Ou muita gente não se questionou aí quando está estudando matemática no ensino médio e aprende aquelas equações exponenciais. E a gente muitas vezes, para quê? Que é algo difícil, né? Nunca vimos, não vemos aplicabilidade naquilo. A gente está pensando, quando que eu vou usar isso um dia na minha vida? Quando que eu vou usar isso um dia na minha vida? E a gente vai ver agora, quando o ministro da Saúde vai mostrar um gráfico de contaminação dos doentes, dia a dia, a gente vê o que é um gráfico exponencial. Né? Uhum. Agora a gente consegue ver o que é um gráfico exponencial. Para vocês verem que as empresas têm isso com relação a custos, a receita, a vários indicadores. Tem gráficos, pode ser linear ou exponencial, que a Horizontal, gente está vendo. exponencial, é. A gente aprende no ensino médio, gente. Ensino médio. Sim. Então, professor, desculpa estar junto contigo aqui tomando o tempo, mas eu achei tão importante essa semana de participar de vários eventos com os empresários. Participamos também, a Capacita deu uma palestra para o Cindy Lojas, de como o varejo tem que estar se comportando, ou dicas para o varejo, melhor dizendo, como eles devem estar se comportando nesse momento de crise. E o que a gente vê, gente? Não vai existir o voltar para a normalidade, que nem a gente está pensando. A normalidade, quando voltar, vai ser outra. O empresário já se deu conta que colaboradores, empregados que são maduros profissionalmente, eles não precisam estar todo dia na empresa. Eles podem ser produtivos das suas casas. Isso vai reduzir, já reduziu agora para eles, custo de luz, de café, de água, de espaço físico, que não precisa ter tão grande. E ele vai começar a fazer um rodízio nos seus escritórios. Cada dia da semana vem uma equipe trabalhar para ter reuniões presenciais, mas o que for, o que não exigir presença, vai ser feito à distância. Olha que evolução. Então, são novos parâmetros que nós estamos tendo, que vocês vão entrar no mercado de trabalho diferente de quando os pais de vocês entraram. E vocês estando receptivos a isso,
vocês vão estar alguns passos na frente dos concorrentes de vocês. Então, nesses momentos de pandemia, crise sanitária, que virou crise econômica, e agora vai virar uma crise política, mas não temos nada a ver com isso também, é um momento que vocês têm de se saírem melhor, que nem a gente viu essa semana. Não precisamos, e nem tem como, muitas vezes, a gente sair maior da crise. A empresa, muitas vezes, não tem como crescer na crise, porque o consumidor está trancado, está com medo de gastar, porque não sabe se vai perder o emprego ou não. Então, essa incerteza faz muitas vezes que as empresas fiquem menores. Isso não é controle da empresa. Ela não tem como controlar isso. Agora, está no controle nosso e das empresas saírem melhores da crise. Melhores do que quando começou a crise. Isso depende só de nós. Como vamos fazer? Sim. Hoje, a tecnologia está aí para nos auxiliar. Professor, Sim. só para ver, professor, a engenheira Marina está presente? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Então, estamos a gente escutando. só apresentando, como nós havíamos combinado na aula passada, tá? Hoje nós vamos ter um caso prático aqui, um pouquinho. A Marina, ela vai se apresentar ali, enfim, mas ela tem bastante experiência na área de segurança do trabalho, em empresa grande, porque muito nós trouxemos aqui, né, professor, experiências gerais de segurança do trabalho, mas eu acho que é importante ver como de fato ocorre dentro da empresa, por alguém que vive isso todo dia. Tá? Então, gente, bom proveito aí. Engenheira, muito bem-vinda. Qualquer coisa, vamos estar batendo esse papo aí. Se quiser se apresentar, compartilhar a tela, fica à vontade. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês. Eu fiz uma apresentaçãozinha breve, só para a gente elencar alguns itens importantes. Mas a ideia principal, acho que de eu ter vindo aqui falar com vocês, é a gente fugir um pouquinho da teoria e ir mais para esse lado prático. Eu estou na indústria já trabalhando direto com segurança do trabalho há 11 anos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer curiosidade que vocês queiram saber, na teoria a gente viu que é assim, na prática será que funciona mesmo dessa forma? Tudo que vocês quiserem perguntar, fiquem bem à vontade, podem me interromper a qualquer momento. A ideia é a gente fazer bem um bate-papo mesmo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando aí? Perfeito. Sim. Bom, o que a gente vai falar então um pouquinho sobre a segurança do trabalho na indústria. Bom, como o Rafael já falou, meu nome é Marina. Eu comecei a minha vida profissional lá em 2009, quando eu estava concluindo o meu técnico em Química. Quando eu estava fazendo o ensino médio, eu optei por fazer também o curso técnico simultaneamente. Então, em 2005, eu ingressei no técnico em Química, terminando ele em 2009. Em 2009, quando eu terminei o meu curso técnico, eu me senti muito atraída por essa área da Química e das exatas e acabei ingressando na Engenharia Química. Em 2009, então, eu comecei a Engenharia Química, finalizando a Engenharia. Uma das áreas da engenharia que me chamou muita atenção foi a área de segurança do trabalho. Por já estar na indústria naquela época e ver a importância que tinha todo esse tema no nosso dia a dia, eu acabei optando por fazer também a engenharia de segurança do trabalho. Em 2009, então, quando eu estava finalizando meu curso técnico, foi quando eu ingressei no mercado de trabalho. Nesse ano eu comecei a trabalhar no Polo Petroquímico de Triunfo, em uma das unidades da Braskem. A Braskem, não sei se vocês já conhecem, é uma unidade que faz plástico. Lá no Polo Petroquímico de Triunfo, a gente é responsável por produzir toda a matéria-prima que vai fazer o polietileno e o polipropileno. Eu botei umas imagens aqui só para situar um pouquinho vocês, como é que é o local que eu trabalho. Engenheira? Oi? Se puder, para ficar mais claro para todo mundo, esses itens
que a Braskem faz é um bem intermediário, né? Não é um bem final. E isso resultaria o que na vida deles, assim? Isso. Sacolinha de supermercado? Na verdade, a cadeia do plástico funciona da seguinte forma. Tudo começa nas refinarias de petróleo. Aqui no sul a gente tem a Refap, que vocês já devem conhecer, fica em Esteio. Na Refap, eles pegam o petróleo e fazem o refino do petróleo, separando ele em diversos componentes. Um desses componentes que eles separam para nós é o eteno, é um gás. Esse gás eteno, ele é enviado para a Braskem, lá no Polo Petroquímico de Triunfo. Lá no Polo Petroquímico de Triunfo, quando começa a cadeia então do plástico, a gente tem duas gerações de processamento. A primeira geração, que a gente chama, é a fase que vai pegar esse eteno e vai processar ele de uma forma que as empresas de segunda geração consigam fazer o plástico em si. Porém, o plástico ele não vai sair já pronto da empresa que eu trabalho, da unidade da Braskem que eu trabalho. Ele sai em forma de bolinhas, em forma de lentilhas, para vocês entenderem. A gente vende o plástico como se fosse um saco de lentilha, um saco de arroz. Porém, são bolinhas de plástico que as empresas de terceira geração, empresas que fazem injeção, empresas que fazem diversos tipos de conformação de materiais, vão comprar esses produtos que a gente vende e vai transformar nos potinhos de sorvete, em sacolinha de supermercado, em sacolinha de fruta e verdura que a gente vê no hortifruti, em peças de carro. A gente vai fazer inúmeros tipos de produto com esse material que a Braskem está vendendo. As empresas vão comprar o material, vão conformar ele de acordo com o que eles querem vender e o produto então vai chegar no mercado e vai chegar na casa de vocês. Valeu, obrigado. Ficou muito bem esclarecido. Pode continuar. Desculpa interromper. Não tem problema. Bom, então ali a foto da direita para vocês terem uma ideia, né, de como é uma planta petroquímica em si. Essa imagem é de uma das unidades da Braskem. A gente trabalha em regime de turno, que chama. As unidades elas não param, elas trabalham 24 horas por dia. Trabalha Natal, trabalha Ano Novo, trabalha feriado. Sempre tem gente trabalhando na Braskem, sempre envolvido nessa produção do plástico, sempre voltado então para a segurança do trabalho. Aqui a fotinha da esquerda, para vocês terem uma ideia, já levando mais para o lado da segurança do trabalho e dos EPIs, como normalmente a gente precisa trabalhar. A gente chega no nosso ambiente de trabalho com a roupa que a gente foi, mas nós temos que trocar sempre e a gente precisa estar utilizando uniforme, capacete, se a gente estiver numa área industrial, como a da foto do lado, protetor auricular, óculos, luvas. O que mostra nessa foto é o básico que a gente usa. Dependendo da atividade que a gente for desenvolver, a gente vai tirar algum desse e pode acrescentar algum outro. Bom, pessoal, falando então um pouquinho da segurança do trabalho na Braskem em si, a Braskem ela preza muito pelo bem-estar dos integrantes, mas a segurança não se restringe a isso. A segurança ela leva muito em conta também a questão da comunidade que a empresa está inserida. Muitas vezes a nossa planta petroquímica ela fica próximo de um grande centro. Aqui no Rio Grande do Sul até não é o caso. O nosso polo petroquímico é um pouquinho afastado. Mas em outras regiões, como no Rio de Janeiro e Maceió, a planta petroquímica ela fica praticamente no meio da cidade. Oi? Vamos combinar. Não sei se a gente pode ficar interrompendo ou tu prefere que a gente faça as perguntas no final. Não, podem me interromper, por favor. Teve a Bruna Rocha perguntando, é verdade que a empresa então trabalha 14 horas por dia, mais finais de semana e feriados? Sim, na verdade a gente trabalha 24 horas por dia. Como funciona? Vou explicar para vocês como é que é o meu regime de trabalho, que eu trabalho em regime de revezamento de turno. Na minha área, nós somos 52 integrantes. Nós somos divididos em 5 grupos de turno. O que acontece?
nós temos 3 horários diferentes de trabalho, da meia-noite às 8, das 8 da manhã às 16 e das 16 à meia-noite. Eu faço esses 3 horários diferentes. Cada dia eu trabalho num horário diferente. Sempre esses dias são intercalados com algumas folgas. Mas, a cada 35 dias de trabalho, eu tenho que ter feito todos esses 3 horários, pelo menos 7 vezes, mais algumas folgas que eu vou ter, e aí esse ciclo volta a se repetir. Sábado a gente trabalha, domingo a gente trabalha. No ano passado, por exemplo, na virada do ano eu estava trabalhando. Então, isso é uma coisa, é um trabalho bem diferente de um trabalho administrativo normal. A gente tem que deixar a família em casa, tem que deixar as pessoas que a gente gosta para estar lá trabalhando e sempre priorizando lá as questões de saúde, segurança e meio ambiente. Então, independente da função que cada um vai estar fazendo lá, a gente tem esses horários bem diferenciados de trabalho e funciona mais ou menos dessa forma. Era essa a pergunta. Por enquanto, era só essa pergunta. A gente vai passando aqui, então, por favor. Tá bom. Bom, como eu estava falando para vocês, então, essa questão da segurança, ela vai muito além do contato que a Braskem tem com os seus integrantes. Eu não sei se vocês lembram, mas ano passado, principalmente, ficou bem conhecido o caso da Braskem de Maceió, que teve que interromper as suas atividades por conta de rachaduras que apareceram em vários bairros que ficam ao redor da Braskem de Maceió, que foram oriundos de uma atividade que a Braskem estava exercendo que estava interferindo na comunidade ao seu redor. Essas rachaduras iniciaram em 2018. Em 2019, a gente sofreu uma auditoria onde geólogos fizeram todo o levantamento do solo ao redor da Braskem e viram que realmente as atividades da Braskem estavam impactando na comunidade ao redor. A Braskem, ela optou por parar todas as suas atividades. Então, desde o ano passado, a nossa planta de Maceió está parada. Em virtude da segurança das pessoas que moram próximo. A Braskem, então, optou por indenizar essas famílias. Atualmente, a gente está entrando em acordo com essas pessoas para que elas saiam das casas que foram afetadas e construindo casas novas em ambientes seguros, para que depois de liberada toda a área, a gente possa retomar nossas operações. Então, para vocês verem que as questões de segurança, elas não se restringem só à parte de dentro da empresa. A gente leva muito em consideração também tudo que está ao nosso redor. Falando da questão do meio ambiente também, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de conhecer o Polo Petroquímico aqui do Sul. Ele é assim como na foto que está nesse slide, ele tem ferro, metal, são estruturas gigantescas. Mas ao redor de todo ele a gente tem o cinturão verde, que a gente chama, que são inúmeras árvores, plantas de diversos tipos, onde a gente vê como essas plantas estão reagindo, estando ali perto da nossa empresa. Então a gente vê se a qualidade do ar está legal, se o desenvolvimento das plantas está legal, e a gente consegue acompanhar se as nossas atividades não estão interferindo tão bem no meio ambiente. Pessoal, para a Braskem, então, a gente considera que a segurança é um valor fundamental. A gente tem o costume de dizer lá na Braskem que a segurança é a nossa regra de ouro. O que são as regras de ouro para a gente? São regras que precisam ser cumpridas e que qualquer regra de ouro que não for cumprida, nós, integrantes, estamos sujeitos a algumas penalidades. A segurança é a primeira regra de ouro. Ela vem antes do faturamento da empresa, vem antes do lucro, vem antes de qualquer outro assunto. A segurança, ele vai ser o valor máximo e mais importante que a nossa empresa tem. E o que acontece? Se esses itens de segurança não são seguidos, nós somos impactados de diversas formas, principalmente financeiramente. Na Braskem, além do nosso salário que a gente recebe todo mês,
uma vez por ano a gente recebe uma participação nos lucros. E se as questões de segurança naquele ano não foram bem atendidas, a nossa participação nos lucros ela é impactada. Ela tem um desconto lá no final do ano, como forma de chamar atenção para que no ano seguinte a gente se esforce mais e atenda a tudo que for necessário. Certo? Bom, então, como eu falei para vocês, né, a segurança do trabalho, ela envolve tanto segurança fora da empresa, dentro, e também a segurança de processo, que vai englobar tanto os nossos produtos quanto a geração de resíduos também. A gente sabe, né, por ser uma indústria, a gente vai gerar inúmeros tipos de resíduo sólido, resíduo líquido, e todo esse tratamento de resíduos que a gente vai fazer com o material que foi gerado na Braskem também é nossa responsabilidade e também a gente trata nessa questão da segurança do trabalho. Bom, pessoal, falando um pouquinho então da segurança do trabalho na prática em si, né, no nosso dia a dia. Como eu já expliquei para vocês, onde eu trabalho, a gente trabalha em revezamento de turno. Funciona da seguinte forma: quando eu chego no meu local de trabalho, somos 8 colegas que vão chegar para trabalhar no mesmo horário e 8 colegas que vão estar terminando a sua jornada. A gente tem em torno de 5 a 10 minutos para fazer a troca de turno, onde a gente tem, sempre nesse meio tempo, a gente tem uma conversa sobre segurança. O que a gente faz? Nesses 5 a 10 minutos, normalmente é uma conversa bem informal. A gente, nessa troca de turno, fala sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas no turno anterior, que vão ter continuidade no meu turno, mas principalmente focado na segurança. Por exemplo, a gente vai informar se algum equipamento está dando algum problema, a gente vai informar se teve alguma anormalidade na temperatura do local de trabalho, teve algum vazamento de algum material. Tudo isso a gente vai conversar para daí poder seguir o nosso turno de trabalho de acordo com o que já estava sendo desenvolvido no turno anterior. Sempre priorizando a segurança. Lá a gente fala que a gente respira a segurança o tempo inteiro e isso deve ser feito por todas as pessoas, porque a gente sabe que a segurança ela não vai depender só de um integrante. A minha equipe, por exemplo, que tem 52 pessoas, não adianta 51 fazerem sua parte e uma não fazer. Porque a gente sabe que um erro ou um defeito que possa estar acontecendo vai interferir na segurança da equipe inteira, o que pode acabar gerando um acidente e atrapalhar a vida de todo mundo. Sobre essas conversas, então, de segurança. Além desse bate-papo mais informal, que a gente faz todos os dias na troca de turno, a gente também tem o chamado Diálogo Diário de Segurança. São os DDS, que muitas vezes já são mais comuns, talvez vocês já tenham até ouvido falar. Inclusive, a Aline Souza está perguntando aqui no grupo que ela gostaria que tu falasse sobre o DDS, Diálogo Diário de Segurança. Então, ela já tinha visto aqui no slide, né? Sim. Bom, como é que funciona, então, o nosso Diálogo Diário de Segurança? Como o próprio Engenheira, nome já diz. só um minuto, desculpa te interromper. Pessoal, vocês podem, além do chat, abrir seus áudios e fazerem pergunta diretamente para a engenheira Marina aqui, tá? Daqui a pouco fica mais até dinâmico. O chat de vocês eu não estou conseguindo enxergar, mas aí o professor Rafael vai me passando as perguntas. Se vocês quiserem perguntar por áudio, também fiquem à vontade. Falando um pouquinho, então, sobre o nosso DDS. Como o nome já diz, né? Diálogo Diário de Segurança. Todos os dias, nós reunimos a equipe de trabalho que está trabalhando no momento, no caso, os 8 integrantes, e todo dia alguém é responsável por levar algum assunto para debater com os colegas. Nesse caso, não necessariamente é um assunto de trabalho. Ele pode ser um assunto
de alguma coisa que a pessoa tenha vivido em casa relacionada ao trabalho, desculpa, relacionada à segurança. Por exemplo, um acidente de trânsito, um acidente doméstico, pode ser algum evento que aconteceu com alguma criança em casa, algum cuidado que possa ter, diversos tipos de assuntos relacionados à saúde, segurança ou meio ambiente. Esses assuntos, então, podem ser tanto de fora do trabalho quanto de dentro. Se for algum assunto de dentro do trabalho, a gente busca discutir como é que está o nosso dia a dia com relação aos nossos EPIs, se as nossas atividades estão sendo se elas estão sendo bem alinhadas com os EPIs que a gente está usando. Podem ser assuntos de diversos tipos, são assuntos bem livres, mas são momentos que a gente senta para realmente conversar especificamente sobre segurança. O tema é livre, cada dia um traz um tema diferente, pode ter mais de um tema também. É um momento também que é informal, mas é um momento que a gente senta ali uns 10, 15 minutinhos, ou dependendo da relevância do assunto, para conversar sobre aquele tema específico. Certo? Ficou claro assim, será? Oi, posso falar? Pode sim. Oi, engenheira Marina, eu sou a Aline. Oi, Aline. Eu achei bem interessante esse trabalho da Braskem, o DDS, né? Porque é uma coisa que hoje em dia até, não sei se hoje em dia tem muito como antigamente, mas ainda se tem bastante acidente de trabalho, né? Então, eu acho que isso é bem legal e seria bem interessante, assim, se mais empresas, né, visassem esse modo de segurança, né? Porque tem muitos lugares que acontecem muitos acidentes, às vezes acidentes bobos até, mas que acabam prejudicando né, o trabalho daquela pessoa, aquela pessoa tem que se afastar e tal. Eu gostei bastante desse... Uma coisa que a gente leva muito em consideração nesses momentos de fazer diálogo diário de segurança é a percepção diferente que cada um tem da atividade que está realizando. Por exemplo, eu e meus colegas, a gente realiza as mesmas atividades, mas cada um enxerga aquilo ali de uma forma diferente. Eu, às vezes, enxergo que determinado momento da atividade pode ter um risco, e o meu colega já enxerga que um outro momento pode ter um risco pior. Então, a gente costuma trocar informação sobre esses momentos e ver e conseguir enxergar as coisas de outra forma. Às vezes a gente está muito centrado no que está fazendo e não enxerga o que está acontecendo ao redor. Então é importante também a gente conversar sobre isso, ter visões diferentes de outras pessoas para poder agregar cada vez mais as nossas atividades e ter cada vez mais cuidado, né? Uma coisa que eu lembrei agora que é interessante para falar para vocês, uma coisa que seguido assuntos que surgem no nosso DDS é a questão de prestadores de serviço que a gente recebe em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente recebe alguém na nossa casa que vai instalar um ar-condicionado, por exemplo, por ele estar prestando um serviço na nossa casa, nós somos responsáveis pela segurança dessa pessoa. Sempre é importante lembrar a pessoa se ela está fazendo a atividade da maneira correta, se ela está utilizando os equipamentos que precisa. Porque se acontece dessa pessoa sofrer um acidente na nossa casa, nós seremos responsabilizados por tudo que acontecer com ela. Então, às vezes são coisas comuns no dia a dia que a gente acha que não tem risco, mas às vezes pode ser um trabalho em altura que uma pessoa vem fazer, vem instalar um ar-condicionado, vem mexer no telhado. Coisas básicas que acontecem que a gente às vezes não se preocupa tanto, mas que podem ter uma repercussão bem grande também se acontecer algum tipo de acidente. Mariana, Oi? tudo bom? É a Bruna Rocha. Oi, Bruna. Aonde a gente pode ir buscar equipamentos para manter em casa, para uma pessoa que vem botar o ar-condicionado, ter o equipamento, uma diarista se vir limpar, a gente ter o equipamento também para ela não cair, ter um acidente? Aonde a gente busca esses equipamentos?
Bruna, assim, normalmente quando é um prestador de serviço que vai precisar de algum equipamento de proteção mais específico, normalmente ele já tem o seu equipamento. Vamos supor, ele precisa de um cinto de segurança, precisa de alguma corda específica para aquela atividade. Normalmente esses prestadores têm, até porque esses equipamentos eles são de uso individual, né? E eles são específicos daquele usuário. Cabe a nós conferir se o prestador de serviço está utilizando. Mas a gente tem possibilidade, sim, de comprar esses equipamentos, até quando é o caso de uma diarista, por exemplo. A gente vai disponibilizar, dependendo do produto que ela for utilizar para limpar a nossa casa, a gente vai utilizar luvas, por exemplo. Se for equipamentos de proteção mais básicos, a gente encontra até em mercado. Se for o caso de luva, por exemplo. Mas equipamentos de proteção um pouco mais complexos, às vezes a gente vai querer uma máscara de proteção, uma botina de segurança, que também normalmente é utilizado. A gente encontra em lojas específicas de equipamentos de proteção. Em Porto Alegre tem uma loja muito conhecida, que é Ferramentas Gerais, a FG. Fica ali na Anchieta, se eu não me engano. É uma loja que a gente encontra tudo que é tipo de produto e qualquer pessoa pode chegar lá e comprar. Então, até às vezes, itens básicos, assim, que é legal de ter em casa, a gente pode fazer um kitzinho e comprar e deixar à disposição para quem for utilizar. Mas lembrando que muitas vezes esses equipamentos, né, eles são descartáveis e eles também têm uma validade. Então, o ideal, se eu vou ter uma diarista na minha casa, no início do trabalho dela, conversar, ver o que ela vai precisar, de acordo com os produtos que ela vai estar utilizando, e até uma loja dessas, fazer uma compra específica para aquela pessoa e disponibilizar aqueles equipamentos para ela utilizar. Obrigada. De nada. Fazer um link aqui, uma coisa que eu não comentei com vocês, por ser engenheira de segurança do trabalho, eu faço perícia judicial também para o Ministério do Trabalho. O que acontece? Nessas perícias, a gente vai até o local de trabalho e investigar se as condições de trabalho são adequadas para as pessoas que estão desenvolvendo aquelas funções. A gente é chamado muitas vezes para fazer perícia, por exemplo, em supermercados, onde muitas vezes o operador de caixa precisa estar utilizando produtos químicos para fazer a limpeza do seu local de trabalho. E muitas vezes eles não recebem luvas para isso. Então a gente vai até o local de trabalho, faz uma inspeção, vê se a empresa realmente não está entregando os EPIs que o funcionário está precisando e faz todo esse controle para ver se as atividades estão funcionando da maneira correta. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, também podem me perguntar. Marina, é a Aline de novo. Oi. É uma coisa, agora quando tu entrou nesse assunto, eu lembrei, nesse assunto que tu disse que vocês fazem perícias em empresas, né? Tá. Isso, aí fora é uma atividade que eu faço além do meu trabalho na Braskem. Sim. O que acontece? Não sei se talvez isso já aconteceu em algumas vezes que tu foste fazer esse trabalho. Aconteceu um episódio dentro da minha família que eu tenho uma tia que trabalhava numa empresa, na verdade era uma confeitaria. E ela trabalhou muitos anos, mais de 10 anos lá. E aí ela quis fazer um acordo, a empresa não aceitou e tal, e aí demitiram, tá, ok. Sim. E aí ela entrou na justiça, porque ela tinha muitos problemas nas mãos por causa dos produtos, né? Sim, como ela trabalhava na parte da limpeza, na pia. O tipo clássico de perícia que eu faço é bem semelhante a isso que tu tá falando. Isso, só que aí o que acontece? Ela alegou isso, os produtos de limpeza que ela usava, e que as luvas não eram suficientes, as luvas rasgavam, e eles demoravam a repor e tal. E aí tinha lá os produtos fortíssimos que ela usava para lavar o chão. Então aí foi chamada, né, como ela entrou na justiça, foram fazer essa perícia. Só que o que aconteceu? Eles tiraram todos os donos da empresa, tiraram todos os produtos esses produtos químicos que eram usados para limpar o chão, porque o chão era branco e, né,
tem que ter higiene e tal, então eram produtos muito fortes para deixar tudo muito limpo. Sim. E eles tiraram tudo do local e disseram que não, que eles nunca usaram aquele produto e tal. Ela chorou bastante porque ela se sentiu humilhada, né? Sim, claro. Porque eles estavam fazendo ela passar por mentirosa e tal. Sim. Bom, mas enfim, eu achei, no caso ela ganhou a audiência e tal, foi tudo, levou anos, mas ela conseguiu provar que sim, ela usava aqueles produtos. Mas o que eu te pergunto é, como isso é visto, assim, como vocês conseguem chegar a esse ponto de conseguir constatar que sim, aquela empresa tinha aquele produto que eles diziam que não tinha, sabe? Não sei se tu está conseguindo me entender, não sei se eu estou conseguindo fazer. Inclusive, já aconteceu casos assim em 2 perícias que eu fiz em supermercado. Só para tu entender assim o que aconteceu comigo, a gente foi fazer perícia num mercado onde a caixa estava dizendo que utilizava diversos produtos químicos para limpar seu local de trabalho e também para limpar os banheiros, que não era uma função dela. O que a gente fez? Chegando na empresa, a gente foi até o local e não tinha mais nenhum produto químico guardado. E a pessoa que havia sido demitida nos dizendo, não, essa sala aqui, enquanto eu trabalhava, era a sala dos produtos químicos que eu utilizava. E o dono da empresa dizendo que não, que naquela sala nunca teve produto químico. Então, a gente fica num impasse entre a pessoa que está pedindo, está fazendo a reclamação daquele produto químico e o dono da empresa. Nesse caso, a gente faz um levantamento e a gente vai muito assim pelo bom senso. A gente conversa e relata tudo que a pessoa está nos explicando. Vai relatar também tudo que o dono da empresa está nos falando e, principalmente, conversar com pessoas, com colegas de trabalho daquela pessoa que foi demitida. A gente coleta informações de outros, que a gente chama, né, os pares daquela pessoa, que faziam também atividade e ver o que eles vão dizer. Porque, teoricamente, seriam pessoas imparciais que vão nos contar como é o dia a dia deles, se eles usam também aqueles produtos químicos ou não. Então, a gente utiliza muito essa base e vê também o que as outras pessoas vão falar sobre aquele assunto. Nós, como peritos, a gente não tem autonomia para dizer se a pessoa está falando a verdade ou não. Nós, como peritos, a gente vai relatar tudo para o juiz, vai dizer que a fulana dizia que utilizava tal e tal produto, porém o dono da empresa diz que aqueles produtos não existiram. Vai relatar tudo que cada um vai nos falar, vai colher o maior número de informações possíveis e vai passar todas essas informações para o juiz. Como o juiz já sabe que muitas vezes isso costuma acontecer e muitas vezes sabe que o dono da empresa age de má fé fazendo esse tipo de coisa, na maioria dos casos a ação quem ganha é o funcionário que foi demitido. Já por saber que as empresas podem fazer esse tipo de coisa. Então, assim, nós como peritos, a gente não tem autonomia para dizer se a pessoa realmente utilizava ou não, mas a gente tenta fazer um dossiê mais elaborado possível para dar argumentos para o juiz e ele decidir, então, se essa pessoa realmente utilizava ou não isso. Não sei se eu fui clara para te responder. Muito clara. Não, muito clara. Obrigada pela explicação. Isso é bem constrangedor, assim, bem... É muito constrangedor. Para a empresa fazer um tipo de coisa, assim, com o funcionário que está ali prestando um serviço todos os dias, né? É bem... Tem funcionários, às vezes, que já chegam bem preparados para uma perícia, que às vezes, durante a sua rotina de trabalho, fotografava frasco de produto que utilizava, e aí realmente facilita o nosso trabalho. A gente vê tudo que é tipo de coisa, mas infelizmente a gente também vê donos de empresa tentando levar vantagem a cena para levar algum tipo de vantagem. Mas, felizmente, hoje os juízes já sabem que isso acontece e a Justiça do Trabalho hoje ainda prioriza muito a questão da segurança do trabalho pelo lado do funcionário. Então, muitas vezes o funcionário, na maioria das vezes, o funcionário ainda acaba ganhando tudo que ele realmente tem direito e o dono da empresa tem que pagar, né? Sim. Obrigada, Marina, pela tua explicação. Marina? Oi. A Bruna perguntando aqui.
Primeiro, agradecer, né, porque a tua presença tem trazido alegria aqui. A gente vê, chegamos a 50 alunos aqui, os alunos, a maioria, a gente ainda batemos recorde, acho, aí, professor chamou, porque a gente tem alcançado 40 e tantos todas as aulas e hoje batemos 50. Tá? Sempre é bom trazer esse lado prático. A Bruna perguntou o seguinte, se tem algum canal para denúncia, algum canal que pode se denunciar uma má condição de trabalho ou falta de equipamentos. Eu ia responder para ela, o Ministério acho que o Ministério Procuradoria do Trabalho aqui no estado tem, né? Tem. Uhum. Tem que ligar para lá e faz denúncias anônimas, né? Que eles fazem vistoria na empresa, né? Isso. O Pior que eles batem lá na empresa em dia que a empresa não espera, assim, ó. E faz aquela... não só o Ministério do Trabalho, mas muitas vezes os conselhos de cada uma das atividades também. Eu sei porque eu sou responsável técnica de uma empresa do ramo de engenharia química e, eventualmente, a gente recebe visitas do Ministério do Trabalho, principalmente, verificando as condições de trabalho da empresa. Isso vem, muitas vezes, através de denúncias anônimas, né? A gente não sabe nem o que foi denunciado, a gente não sabe qual é exatamente o que eles vieram ver, mas eles têm total liberdade para entrar na empresa, conversar com os funcionários, isso acontece na Braskem também. Eventualmente, o Ministério do Trabalho aparece lá, sem avisar, sem marcar. A gente recebe eles verificam como são as atividades e veem todas as atividades que eles querem ver, eles têm total liberdade para ver. Mas o Ministério do Trabalho tem um canal, eu não vou saber te passar o endereço aqui, o contato deles para fazer esse tipo de denúncia, mas eu me responsabilizo por procurar e passo para o Rafael e ele encaminha depois para vocês. Tem um canal onde a gente pode sim fazer esse tipo de denúncia e dependendo também da relevância que for, eles vão até a empresa e vão verificar cada tipo de situação que está ocorrendo, né? Isso? Pode continuar, por favor. Bom, então, voltando para falar um pouquinho da Braskem para vocês, né? Lá a gente tem uma relação muito forte de trabalho com os nossos EPIs e EPCs. Hoje em dia, até na TV, a gente está ouvindo falar muito de EPI, mas EPC não tanto. Lá, os EPCs são bem Engenheira, ativos. Oi. Desculpa te interromper. É que tem um pessoal que tem compromisso, eles saem às 2, mas a gente continua, tá? Só para aproveitar, porque eu tinha prometido nas redes sociais lá que se a gente chegasse a 50 alunos hoje, nós vamos sortear um iFood, tá? Hoje à noite, um jantar pelo iFood, só para os alunos aqui do professor Chamorro e da professora Magali, que é Medicina e Segurança do Trabalho, tá? Então, como é que faz para poder concorrer a esse sorteio? Vai lá no nosso Instagram, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem estar vendo ali, ó. Grupo Capacita ou Capacita Grupo, e faz um comentário no último post, que é dicas de estudo em casa nesse período de quarentena. Ali tem algumas dicas bem legais de como fazer com que a produção, nesse período de quarentena, que a gente consiga estudar mais, você vai ali, complemente alguma dica que você está fazendo para estudar, ou simplesmente dá um oi, porque daí nós temos um aplicativo que vai pegar esses comentários, não é curtida, gente, comentários, e vai sortear automático e a gente informa vocês mais tarde. Só isso aí, tá? Engenheiro, desculpa interromper, é só passar esse recadinho para eles. Eu posso participar também? Por favor, fique à vontade. Se vocês quiserem, a gente pode voltar a conversar sobre isso outro dia também, ou se vocês querem estender um pouquinho mais, por mim não tem problema. Como vocês acharem melhor. Ô, engenheira, posso fazer uma pergunta? Oi, claro. Tudo bem. Olha só, tem duas questões que eu acho que você levanta que são importantíssimas. Primeiro, sobre a questão da empresa, a indústria no meio ambiente. Porque, queira ou não, a indústria tem que dar segurança não só ao trabalhador, como também
ao morador que poderia ser também um trabalhador dentro da empresa, Sim, certo? certo. Então, quais são os mecanismos que se usam se as pessoas que moram perto da indústria, eles são orientados em termos de segurança? Essa é a primeira questão, certo? Sim. A segunda questão que você levanta, não é, sobre o diário de área de segurança, que me parece extremamente importante. É um protocolo que tem uma certa rigidez ou ele um pouco deixado, digamos assim, tem que cumprir, mas não necessariamente é obrigatório. Porque uma coisa é obrigar e uma coisa é cumprir, não é? São duas Sim, coisas diferentes. São sim. essas duas questões por momento. Obrigado. Bom, falando um pouquinho então do DDS, né? Qual é a rotina que a gente busca fazer lá na Braskem? Há um tempo atrás a gente tinha ele bem formal, sendo que a gente tinha horário marcado em todo turno, onde pelo menos por 20 minutos a gente teria que sentar e conversar sobre o assunto. Mas, com as nossas demandas de trabalho, a gente sabe que isso não era viável. A gente não conseguia sempre, no mesmo horário marcado, parar todas as atividades para sentar e conversar sobre isso. Então, o que a gente acabou flexibilizando, né? A Braskem como um todo. Hoje em dia, isso está bem informal. A gente não tem um horário específico. Por exemplo, eu vou chegar não é todo dia às 9 da manhã que eu vou ter que conversar sobre isso. Não. Em algum momento ao longo do turno, não necessariamente todos os colegas devem estar participando. A gente faz mesmo que um ou outro colega não consiga participar. Hoje em dia a gente flexibilizou bastante para que esse momento ele não deixe de acontecer. Então a gente preferiu desburocratizar ele para que a gente consiga fazer mesmo num momento mais curtinho, falando de algum assunto mais breve, mas que ele não deixe de acontecer. Essa é a nossa base fundamental, que a gente tenha que ter um diálogo todo dia, mesmo que ele seja informal e mesmo que ele seja 5 minutinhos, se for o tempo que a gente tiver, mas que ele aconteça mesmo que seja dessa forma. Com relação, então, à saúde das pessoas que estão no entorno da empresa. O que acontece? A gente, para a Braskem, se torna inviável fazer treinamentos de segurança com todas as pessoas que circulam fora da Braskem. Se são pessoas que eventualmente vão ter algum acesso no nosso ambiente de trabalho, todas elas passam por treinamentos de segurança antes de ingressar na empresa. Como o nosso polo petroquímico aqui de Triunfo, ele fica mais distante da cidade de Triunfo em si, quem realmente está circulando ao redor do polo são pessoas que têm alguma ligação com o polo petroquímico e vão acessar a nossa empresa. Essas pessoas, sim, elas têm um treinamento de segurança que elas têm que participar anualmente. Elas não podem entrar na empresa se elas não tiverem esse treinamento. E outra forma que a gente tem de dar uma assessoria para as pessoas que estão ao redor da empresa são os treinamentos que a gente faz de brigada de incêndio e de socorrista. O que acontece? Lá na Braskem a gente tem equipes médicas que funcionam dentro da Braskem, mas também podem atender fora da Braskem. Por exemplo, a gente teve um acidente de carro a 2 quilômetros da Braskem. Às vezes os bombeiros daquela cidade não estão disponíveis para atender ou vão demorar. A Braskem pode disponibilizar a sua equipe para ir atender alguma ocorrência que teve fora da empresa. Essa é a forma que a gente consegue ter de minimizar algum impacto que possa estar ocorrendo próximo da nossa empresa. Não sei se eu fui clara na resposta. Sim, foi. Muito bom, muito legal esse trabalho das empresas. Desculpa, me empolguei. Não, capaz. Esse trabalho das empresas, né? A gente até, o professor já tinha comentado em outras aulas sobre isso, assim, de empresas que se acontecer algum acidente, aquela empresa não tem uma ambulância ali e tal, e a outra empresa do lado tem, ela vai e ajuda, pode fazer. A gente tinha comentado sobre isso em outras aulas, eu acho isso bem legal também. A Braskem faz bastante disso. Até muitas vezes, assim, acidentes de trânsito que acontecem
ali ao redor da Braskem mesmo, a gente costuma atender. Até há poucos meses atrás aconteceu um acidente entre 2 carros, onde um pegou fogo. Quem atuou foram os integrantes da Braskem, né, treinados para isso, se deslocaram, saíram do seu ambiente de trabalho para ir até o local do acidente e conseguir retirar a vítima de dentro do carro. Então, a gente tenta auxiliar ao máximo que consegue o nosso entorno também, né, não só dentro da empresa. Bom, pessoal, eu vou terminar aqui mais rapidinho, então, os últimos tópicos que eu trouxe para vocês, só para a gente não deixar passar em branco. A gente fala, então, muito sobre esses EPIs e EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva que a gente tem na Braskem. Todos eles são utilizados de acordo com cada atividade que a gente vai desenvolver, e todos eles foram estipulados o seu uso através de uma análise de segurança de tarefa, que foi feito muitas vezes por uma equipe multidisciplinar, uma reuniãozinha que acontece onde várias pessoas de diversas áreas opinam sobre aquela tarefa e cada um diz o que acha mais importante de equipamentos que devem ser utilizados. A gente entra num consenso, lista os EPIs que são necessários naquela atividade e faz com que todos os integrantes usem aqueles equipamentos. Para todos os equipamentos, então, a gente passa por treinamentos antes de utilizar. E a gente tem uma outra ferramenta de segurança, então, que se chama diálogo comportamental. Esse diálogo comportamental, ele serve tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Ele nos dá total liberdade para conversar com algum colega nosso que deveria estar utilizando um equipamento de proteção e não está. A gente faz um diálogo, faz uma conversa bem informal também, questionando por que não está utilizando o EPI, vendo se ele está com algum problema com o equipamento, ou se realmente é uma opção dele não utilizar. É um bate-papo que a gente tem sobre equipamentos de proteção individual. A gente tem também alguns programas de ergonomia, onde a gente faz uma análise bem ampla de todo o ambiente de trabalho, questões do clima organizacional, a gente vê questões do ambiente em si, se a temperatura do ambiente está de acordo, se a mobília do ambiente está de acordo, se o layout está legal. Todos os itens que podem influenciar na nossa rotina de trabalho, a gente conversa também. E depois disso, a gente tem seminários anuais de reconhecimento para as melhores práticas que foram desenvolvidas nesses programas de ergonomia. Outro assunto importante também que a gente comenta quando a gente fala de segurança do trabalho é a elaboração do mapa de risco da nossa empresa. A gente faz um levantamento de todas as áreas, relacionando sempre ao risco de trabalho em cada uma delas e mapeia quais são os ambientes, quais são os locais mais arriscados de trabalhar, digamos assim. A gente tem uma planta baixa da empresa, identificando todos os riscos de cada local, se é um risco baixo, se é um risco médio, se é um risco alto, fica bem visível para todo mundo que está entrando na empresa ver e saber quais são as áreas mais arriscadas da empresa. A questão, então, dos acidentes de trabalho, né, como eu já comentei com vocês. Na Braskem, esse é um fator que a gente acompanha muito de perto. Para todo acidente de trabalho que acontece, a gente tem um comitê de investigação, onde participa um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, o acidentado, muitas vezes o líder do acidentado participa também, e alguma outra pessoa de alguma outra área que possa dar uma opinião mais abrangente também sobre o assunto. Todo acidente que a gente tem na Braskem, ele acaba impactando na equipe, principalmente financeiramente, como eu falei para vocês. A nossa PL é impactada, a gente acaba recebendo uma participação nos lucros menor, de acordo com o número de acidentes que teve. E com base nesses acidentes também, nesse acompanhamento que a gente faz, a gente cria várias campanhas de prevenção. Eu botei uma foto ali para lembrar que uma das principais causas uma das principais partes do corpo que envolvem acidentes de trabalho são as mãos. Então, todo ano a gente tem campanhas bem focadas para isso. Com base no acompanhamento dos acidentes, a gente vê o que mais está
está acontecendo de errado na Braskem e aí faz campanhas bem específicas para isso. A gente faz também o mapeamento de doenças do trabalho. Anualmente, a gente faz exames anuais e avaliações médicas, onde a gente faz exames de sangue para ver se a nossa saúde está boa, se algum produto não pode ter interferido na nossa saúde. A gente faz avaliações oftalmológicas, a gente faz avaliações de visão. Tudo isso para ver se nenhuma das nossas atividades pode estar interferindo na nossa saúde. Outra coisa bem importante que acontece lá também é a avaliação do nosso clima organizacional. A gente recebe todo ano questionários de qualidade de vida, onde a gente tem total liberdade de dizer como a gente está se sentindo com relação ao trabalho, ao nosso nível de estresse, como está a qualidade do nosso sono, como anda a qualidade da nossa alimentação, a fadiga, todos esses itens que a gente, e qualquer outro item que a gente ache necessário comentar, a gente coloca nesses questionários e depois conversa com o médico sobre isso, para que eles tentem mapear quais são as atividades que podem estar interferindo na nossa saúde. E, além disso, a gente responde também uma pesquisa anual, que é anônima, sobre o nosso ambiente de trabalho. Nessa pesquisa, a gente fala sobre os nossos colegas, a gente pode falar sobre o nosso líder, a gente tem total liberdade também para falar como a gente está se sentindo emocionalmente, psicologicamente, no nosso ambiente de trabalho. Com base nisso, eles fazem algumas atividades para integrar mais a equipe ou para melhorar o clima, de acordo com as respostas que cada integrante tem enviado. E aqui, então, pessoal, para finalizar, a gente costuma fazer também todo ano o nosso programa de medição de ruídos e exposição a agentes químicos, onde a gente, durante a nossa rotina de trabalho, a gente utiliza alguns equipamentos que naquelas 8 horas de trabalho vão medir a intensidade de ruído, por exemplo, que a gente está exposto, para ver se a nossa audição não vai ser prejudicada. A gente usa alguns medidores também de produtos químicos para ver se a gente não está exposto a nenhum componente que possa nos fazer mal. Aqui nessa foto que eu botei na direita para vocês, é o treinamento de combate a incêndio, que eu fiz alguns anos atrás. A gente faz ele, se eu não me engano, a cada 5 anos, onde a gente tem esse treinamento básico de combate a incêndio, que pode nos ajudar para atuar tanto dentro da Braskem quanto fora, né, que eu estava comentando com vocês antes. E ali na outra foto é a foto de um simulado de emergência, que eu sou do grupo de socorristas da Braskem. A gente anualmente faz cursos de primeiros socorros e, além desses cursos, a gente participa de simulados, onde várias vezes durante o ano a gente simula alguns acidentes e socorre as pessoas de acordo, né, com o que a gente aprendeu no curso. Esse treinamento a gente faz anualmente, né, com reciclagem, e serve também tanto para a gente atuar dentro da Braskem quanto fora. É bem legal. Então era isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e quiserem fazer mais alguma outra pergunta, eu estou à disposição. Marina, a Bruna pergunta. Oi. A Bruna está perguntando aqui, deixa eu localizar a pergunta dela. Justamente se... Posso perguntar? A própria empresa que lava o uniforme do colaborador ou o colaborador pode levar para casa e ter higiene individual? Depende da empresa. Na Braskem, os nossos uniformes eles não saem lá de dentro. Por a gente trabalhar com agentes químicos, os nossos uniformes não podem sair da Braskem. A Braskem entende que estaria prejudicando a nossa família se a gente tirasse os nossos uniformes lá de dentro e levando para lavar na nossa máquina de casa, porque depois a gente vai lavar a roupa da nossa família e pode ter algum componente que passe de uma roupa para outra e vai acabar interferindo na saúde de alguém. Então, na Braskem, os nossos uniformes eles ficam lá dentro. A gente chega na Braskem, coloca o uniforme e tira ele antes de sair de lá.
A gente tem uma equipe que faz a higienização, né? Eles são individuais, cada um tem o nosso nome. A gente manda para higienização em torno de 3 ou 4 dias, eles retornam. Tanto que a gente tem 7 conjuntos de uniforme, para realmente poder estar trocando de uniforme todos os dias e esperar eles serem higienizados. Mas nem toda empresa funciona assim. Não é uma exigência. A Braskem entende que é melhor fazer dessa forma, mas não é uma obrigatoriedade da empresa fazer isso. Marina, tudo bem? Eu, de novo, vou te perguntar. Nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, certamente, já que você tem muita segurança na atividade do cotidiano, não é? Como é que ficou, ou como é que vocês se prepararam para, justamente como a maioria, alguns fizeram confinamento, se a empresa tomou medidas nesse sentido, e como foi acompanhado, ou está sendo acompanhado, para elaborar o trabalho, como muitos de nós hoje estamos em confinamento, respeitando a quarentena. Sim. Como é que a empresa funciona em termos de segurança? O que acontece? Na minha equipe, nós somos 52 pessoas. Dessas 52 pessoas, 40 trabalham em regime de turno e as outras 12 trabalham em regime administrativo. A Braskem tomou a frente de reduzir esse número de pessoas que estão trabalhando na planta petroquímica hoje. Dessas 52 pessoas, a gente conseguiu reduzir para um número mínimo de 40. Então, 12 pessoas estão trabalhando em home office. As outras 40 pessoas, elas trabalham na Braskem, porém, a gente está com uma escala diferente de trabalho. O que a gente faz? Ao invés de ter esses 40 trabalhando diariamente, a cada 15 dias, uma parte dessas pessoas, normalmente umas 10 pessoas, ficam só em casa, de quarentena, realmente em casa, se resguardando de qualquer contaminação que possa ter, caso algum colega que esteja indo trabalhar se contamine com coronavírus. O que a gente faz? As pessoas que estão indo trabalhar estão tendo todos os cuidados possíveis, todo mundo está usando máscara, a gente está com equipes de higienização diariamente no ambiente de trabalho, mas mesmo assim a gente sabe que alguma coisa pode acontecer, não só lá como na rua, alguma pessoa pode ter algum contato com outra pessoa contaminada, então a gente tem essa outra equipe de backup, que a gente chama, é a equipe que está em casa, onde alguém é acionado caso algum outro colega tenha que se afastar. Além disso, todos os integrantes, idosos, hipertensos, com qualquer problema cardíaco, grávidas, que estão amamentando, ou com qualquer outro problema que se enquadre na área de risco, no grupo de risco, estão em casa. Esses realmente não estão indo trabalhar e não têm previsão de voltar. Só estão, então, indo trabalhar o número mínimo necessário para manter a planta petroquímica operando, mas com todos os cuidados que são exigidos. E a outra questão que queria te perguntar sobre as pessoas que adoecem na área do trabalho, se há muito ausenteísmo, se há um problema de rotina de trabalho que são comum também dentro da qualidade de vida de trabalho. Tem. A gente tem, assim, afastamento por atividades relacionadas ao trabalho é muito difícil de acontecer. Como a Braskem, ela atua muito fortemente nessa área de prevenção, a gente tenta ao máximo combater os problemas que as pessoas podem ter antes de eles se tornarem graves a ponto da pessoa ter que ser ausentada do trabalho por causa disso. Mas a gente sabe que nem só no trabalho, né, vivem as pessoas podem ter acidentes domésticos, podem ter acidentes de carro, podem quebrar uma perna, quebrar um braço, ter alguma doença. Acontece bastante disso. E a Braskem, ela, por ter um número bom de funcionários, já consegue suprir a falta daquele funcionário em alguns dias que ele esteja faltando com a equipe que ela tem ainda trabalhando na Braskem. Mas a Braskem faz um acompanhamento bem forte também para tentar entender o porquê aquela pessoa teve o afastamento e se ela pode
ajudar de alguma forma para melhorar a qualidade de vida e minimizar, então, essas doenças que a pessoa possa ter, mesmo que seja fora do ambiente de trabalho. Para mim, muito obrigado, viu, De nada. pelas observações, não é, professor Rafael? Não é? Eu acho assim, o pessoal, todo mundo participou da conversa com a engenheira Marina, não é? Muitos aprendizados e justamente eu esperei as palavras dela para fazer a atividade que vou lançar hoje, não é? Porque a coisa prática é diferente ao lado bem teórico que a gente pergunta e você responde. Agora, com evidências, como ela colocou, há vários detalhes que eu acho que tem que ser considerado e que vocês, durante os dias, vão poder trabalhar do que ela levanta como informação. Então, hoje, na minha parte, vai ser postado a atividade que se refere à palestra da engenheira Marina, que agradeço e agradecemos, né, por essas, digamos, oportunas, não é, e importantes, não é, palavras em termos de segurança de trabalho que é diferente ao trabalho de um escritório a uma indústria, é completamente diferente, apesar de que os problemas de doenças derivadas do trabalho não são tão diferentes de um ou outro, só a complexidade em relação ao local onde se exerce o trabalho, não é? Então, no meu entender, tem sido muito importante isso aí que estamos conversando e discutindo, não é, engenheira Marina? Agradeço, na minha parte, não é, as suas importantes opiniões e palavras sobre isto. Daí, professora Rafael. Muito obrigado, professor Chamorro. Já passo a palavra para a Marina fazer as considerações finais dela e dar o encerramento. Só lembrando vocês que hoje à noite tem o sorteio do iFood, ó, lá, ó, para vocês, quem não sabe ainda, cadê? Tem o símbolozinho lá, você está enxergando aí? Tá ali, ó. Grupo Capacita, Capacita Grupo. E você dá um comentário no post sobre técnicas de estudo lá, sobre dicas de estudar, que é o último post que a gente fez. A engenheira Marina vai estar, gente, daqui a pouco mais, quando terminar a aula, ao longo do dia, respondendo dúvidas que vocês venham a ter lá no Instagram. Tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas, façam lá nesse próprio post, além de concorrer, vocês podem fazer perguntas que ela vai estar respondendo lá para nós, tá? Nós já tínhamos combinado antes, tá, gente? Até porque, professor Rafael, a atividade vai ser um pouco versada nessa área. Se se aproveita, ela vai perguntar mais coisas. Isso. E, gente, ó, nós estamos gravando essa aula, vamos disponibilizar daqui a pouco mais lá no Classroom, junto com a atividade que o professor Chamon vai deixar para vocês fazer durante a semana aí, tá? Engenheira Marina. Rafael. Bruna, pode falar. Posso incomodar mais um pouquinho para ela dar a última palavra rapidinho? Claro, pode ser sim. Qual o conselho que tu dá para quem quer ser técnico do trabalho? O que tu aconselha a gente que está iniciando uma carreira, querendo começar alguma coisa? Olha, eu acabei entrando nessa área técnica, né? Acabei fazendo técnica em química bem cedo, eu era super nova, eu tinha 14 anos. E o meu conselho para vocês é que vocês, primeiro, vocês façam, independente da área que vocês estejam fazendo, alguma coisa que vocês se identificam. Essa área de segurança do trabalho, por exemplo, é uma área que leva muito a participação das pessoas. Oi, gente. Além de engenheira lá da Braskem, ela também é minha esposa, tá? Só para contar esse segredo. Ah, é? Ai, que legal! Muito legal. Parabéns, muito legal. Esposa maravilhosa, Rafael. Palestra maravilhosa. Bom, então, essa área de segurança do trabalho, principalmente, é uma área que a gente tem muito contato com pessoas, né? Então, é fundamental a gente ver não só o lado profissional sempre, mas também o lado pessoal e entender um pouco sobre a vida das pessoas e entender tudo que pode estar influenciando
no dia a dia delas e também nas suas atividades que elas vão estar desenvolvendo na empresa, né? Mas, principalmente para essa área de segurança do trabalho, é uma área que está se desenvolvendo muito. A gente vê cada vez mais itens relacionados à tecnologia nessa área. A gente vê, por exemplo, a questão que eu falei para vocês de medições de ruídos, medições de agentes químicos, coisas que antigamente eram mais difíceis de serem feitas, hoje são muito mais fáceis com a tecnologia. Então, se interem desses assuntos, vejam o que está sendo utilizado hoje em dia. Busquem, nessa área que vocês estejam interessados, se atualizar, principalmente. Porque todas as empresas, para saber a teoria, para saber o básico, a gente encontra informação em tudo que é lugar. Mas informações mais complexas, mais precisas e mais atuais é um pouco mais difícil de encontrar. Então, vão atrás, se preocupem em ir a fundo realmente do assunto que vocês estão procurando e da área que vocês estão querendo ingressar, e com certeza vocês vão ter sucesso. Certo? Obrigada, muito legal. Gostei de saber que o professor é casado com você. Muito legal. Tchau. Gostei da surpresa. Muito bom. Obrigada pela palestra. Muito legal O mesmo. pessoal comentando aqui, final da novela, final da Avenida Brasil. Faz parte. A gente tinha que descontrair, né, gente? A gente tinha que descontrair. É verdade, verdade. Muito legal. Gente... Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer outro assunto que vocês queiram me perguntar, eu estou à disposição. Qualquer coisa que não tenha dado tempo, fiquem à vontade. Desculpa ter me estendido aí um pouquinho mais da aula de vocês, que é as 2 horas. Legal. Capaz, Obrigada. Maravilhosa aula. Muito bom. Obrigado, gente. Bom fim de semana, então. Qualquer dúvida, a gente entra respondendo depois aí. O material vai estar lá no Classroom, tá? Um abraço e bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa atividade de hoje eu vou colocar hoje de tarde, né? Então, aí você vai esperar, vou mandar para vocês e vamos postar, tá bom? Um abração a todos e um bom final de semana. E, professor Rafael, hoje de tarde vou mandar a atividade para colocar no Classroom, certo? Obrigada, professor Luiz. Bom final de semana. Então, por isso, não é para ser sempre surpresa, não é? E na semana que vem vamos detonar, porque vai ter uma aula melhor ainda. Oba, o que será que vem? Não sei. Obrigado, gente. Valeu. Beijo. Valeu. Um abraço a todos, tá? Tchau, tchau.